Olá, olá, olá. Tá tendo problema térmico aqui, porque sabe o que acontece, meu amigo? É o fantástico Windows, sim. Tiramos o fundo, colocamos aviso, rádiozinha. E eu aqui, tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Bom, tem que pegar uma aguinha, peraí. Deixa eu pegar uma aguinha. Tipo, eu tava na academia de manhã cedo, tô seco. Tem que se hidratar. Hidrate-se, importante. Hidratar-se. Eu curti aqui meu canal porque, olha, eu sei desse conteúdo. Ontem os caras meio que pisaram em mim ali num canalzinho ali que eu acho muito mequetrefe, mas muito mequetrefe mesmo. Mas o cara tem quase 5.000 seguidores. O cara me destrói no negócio. Dito isso, vamos dar uma olhada. Tem que botar o meu pincel atômico, peraí. Antes disso, vamos já mostrar os resultados aí que eu acabei não mostrando outro dia, né? Resultado de hoje. Uma única operação, conta sentido de mercado na compra. Vou botar aqui, falar nisso, meu pincel atômico. Eu gosto dele. Então, aqui estamos. Uma única operação, sentido contrário do mercado. O mercado estava sempre para venda atualmente, né? Vários meses. E é isso aí. Isso aqui refletiu em 5,7% no dia de hoje. Ontem foi isso aqui. Claro que não teve prejuízo, né? Zero prejuízo, mas tivemos um dia ruim. Ontem fizemos 2 operações. Notem que a gente fica exposto bem pouquinho, né? Aqui, esse resultado aqui agora na venda no sentido primário do mercado deu 7,6% da minha garantia alocada para junho. E ela tá alta, viu? Ela tá bem alta. A garantia tá alta. E aí nós tivemos um dia muito ruim, um dia de fúria. Notem que tivemos 2 operações ontem, tivemos uma operação hoje e anteontem. 15 operações. Sim, um dia de fúria. Mas a gente conseguiu se concentrar e fazer a operação necessária, saímos no positivo. E esse dia aqui, que foi um dia muito ruim, acabou me entregando 11,5% de retorno. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos ticks, que é onde a gente busca as entradas, né? A minha entrada primária foi aqui, ó, hoje, ó, esse movimento de abertura. Volatilidade, take e stop, né? Volatilidade nesse momento em que eu entrei estava 400 pontos, botamos o stop de 400 pontos, fizemos a entrada aqui. Chegou em 485 pontos e sabe o que eu fiz, meu amigo? E sim, mão cheia, sem medo, tchau, fechamos tudo. Não realizamos parcial nem nada. Por que, Ney? Por que você não fez isso? Porque, meus amigos, nós estávamos contra o sentido de mercado. E contra o sentido de mercado, a gente coloca no bolso a parada. A gente não fica marcando, a gente não dá mole. Entendeu? E se eu tivesse deixado aqui e realizado, sei lá, metade aqui no take da volatilidade, né? Porque daí a gente vai fazer o trailing stop a partir daqui, né? A ideia seria que ele chegasse nessa liquidez aqui, a geração de liquidez que eu já vou mostrar. Cara, sentido primário a gente vai. Sentido contrário, não. Porque eu botar no break-even, olha lá o que eu queria fazer com a metade dos meus contratos. Ia me tirar no break-even. E se eu tivesse colocado meu stop aqui, obviamente que não, porque eu tenho a minha constituição de trading, assim que atinge a volatilidade, é break-even. Break-even. Break-even com taxas pagas, entendeu? Vamos para 60 minutos. Por que 60 minutos? Porque operamos em ticks, Ney? Bom, operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então eu procuro por padrões aqui, por isso que eu opero em ticks, tá vendo? Por que eu entrei aqui? Primeiro, sentido de mercado estava torto, mas os juros futuros estavam começando a virar para venda. Juros futuros na venda. Suco de mini índice que eu vou mostrar daqui a pouquinho estava para alta. Estava mostrando os dentes que iria abrir em alta. Então o que eu fiz? Eu comprei, cara, no sentido
contrário do sentido primário. E fiquei observando padrões. Quando ele quebra essa estrutura aqui, nesse ponto aqui, ó, isso aqui chama BOS, Break of Structure, a quebra da estrutura. O último pivô validado e verdadeiro desse cara aqui está nesse ponto aqui, ó, mudança da característica do preço. Quando ele muda a característica do preço, ele tem que fazer o que na sequência? Quebrar a estrutura novamente. A gente precisa esperar o quê? Um ataque vendedor muito bom para a gente conseguir fazer uma entrada necessária. Eu esperei esse ataque. Qual era o ataque vendedor nesse caso aqui? Esse cara aqui, meu amigo. Esse aqui foi o ataque vendedor monstruoso. Quando ele fez esse ataque aqui, eu botei minha ordem oco aqui e eu tinha um take. E o take estava nessa regiãozinha aqui de 400 pontos. E o que eu fiz quando ele passou para cima e começou a fazer esse segundo candle aqui? Eu botei o meu stop aqui, acima do meu take, de 1 para 1. E não fiz mais nada, meu amigo. Por quê? Porque esse mercado tá torto desde o dia 27, 28 de maio. Ele tá completamente torto. Tá extremamente difícil de ganhar dinheiro nisso aqui. Extremamente difícil. Então, não vou marcar. Não quero marcar. Botei no bolso e vazei. Tá? Então essa é a razão de operarmos em ticks. Qual seria, por exemplo, uma saída plausível caso estivesse no sentido primário e a gente fosse fazer um movimento melhor? Bom, eu ia continuar mapeando essa quebra da estrutura e os pivôs falsos e verdadeiros. Olha aqui, ó. Quebra da estrutura. Quebra da estrutura. Onde é que está o último pivô validado? Está aqui, bem na minha entrada, tá vendo? Então tu faz a saída lá. O que ele faz na sequência? Quebra a estrutura. Ele vem violinar quem entrou aqui em cima, aqui acima da VWAP. Ele quebra a estrutura. Onde é que está o último pivô validado, que não é mais aqui, ó? Não é mais aqui. Ele vem para cá. E o que ele faz na sequência? Olha a violinada que ele desempenha aqui. Ele rompe o topo e perde o fundo muito rápido. Beleza, mudou a característica do preço. Aqui ele passa a ser vendedor. Aí eu te pergunto, ele passa a ser vendedor nesse ponto aqui. A gente vai entrar aqui a moda louco? Não, a gente precisa da quebra da estrutura. Onde é que ele quebra a estrutura? Ele quebra a estrutura aqui. Ele quebra a estrutura aqui. E aí eu te pergunto, aqui seria um bom lugar para vender? Observando o movimento desse mercado aqui, ó. Onde é que está esse preço? Onde é que esse preço se encontra? Não, né? Não. A gente não pode estar vendido nessa região aqui. É extremamente arriscado. E aí a gente fica fora e espera um próximo movimento, entendeu? Depois para mapear aqui, ó, o que ele está fazendo aqui, ó. Ele quebra a estrutura, ele muda a característica do preço aqui, que é o último pivô validado, ele quebra a estrutura, ele diz que ele vem para alta, a mudança da característica do preço está aqui, ele vai lá e violina e busca a mudança da característica do preço nesse ponto aqui, e quebra onde a estrutura? Aqui. Onde é que está o último pivô validado? Aqui. Onde é que ele quebra a estrutura para se tornar comprador novamente? Aqui. Onde é que está o último pivô validado? Aqui. O que vocês enxergam disso, meus amigos? Isso mesmo, quem está estudando essas operações em ticks, isso aqui é um range. E a gente consegue observar esse range nessa regiãozinha, talvez por aqui, ó. Aqui, ó. Sim, é um range, parabéns, nasceu. Ele vai para cima, ele pode ir para baixo. Sentido primário de mercado? Perfeito sentido primário de mercado. Tá tentando cruzar o range, blá, 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 né? Mas agora nós vamos para um outro ponto. Então a gente vai procurar por venda nessa regiãozinha aqui e procurar por compra nessa regiãozinha aqui. Mas agora nós vamos para outro ponto, porque ticks refletem volume financeiro, como eu disse, e padrões que se repetem o tempo inteiro. Jamais, opa, um cabelinho aqui. Jamais sentido de mercado. Então aqui a gente não busca sentido de mercado. Onde é que a gente vai buscar sentido de mercado? Exatamente, 60 minutos. Então vamos para os 60 minutos. Aqui está os 60 minutos. Vou tirar eu da tela aqui só para mostrar uma coisa interessante. Aqui eu fico mapeando o suco de mini índice. O que consiste o suco de mini índice? Esses caras aqui, ó. Bancos, Petro, Vale e juros futuros. O que a gente busca nesse caso aqui? Bom, a gente busca sentido contrário. Então, 60 minutos, vamos analisar o suco de mini índice primeiro. O suco de mini índice, o que está demonstrando aqui? De acordo com esses candles, como eu falei ontem, cara, a tendência tá de que esse troço vire para baixo, né? Só que os juros futuros estão muito abaixo, né? Então, juros futuros estão para baixo. Mini índice, cara, eu colocaria neutro.
mini índice neutro, infelizmente. E aí a gente não tem uma confluência, né? Mas tudo bem, vamos observar. Onde é que está a XP? Bom, a XP tá aqui. A XP, a priori, está comprada, 168,580, está comprada e, cara, tá bem comprada, cara. Tá bem comprada. Ela tá comprada lá embaixo. Então ela está bem comprada e ela precisa nos dar liquidez para fazer um bom movimento. Então a gente já sabe que os juros futuros estão com quase 2% de queda. Se os juros futuros estão para queda, naturalmente, mesmo o suco de mini índice estando neutro, naturalmente a tendência é que o índice faça um movimento de correção, compra. Né? Ele está fazendo? Não. Ele fez ali na abertura e agora ele está meio de lado, não tem um volume financeiro, não está entregando um movimento muito claro, né? Então, infelizmente, a XP não está nos dando a liquidez. Perfeito? Dito isso, vamos dar uma olhadinha no diário, nos 60 minutos do mini índice, ó. Dá uma olhada. Tá vendo que ele vem numa queda absurda, né? Tem vários gaps abertos em cima que eles podem ser fechados. Temos a média de 200 exponencial, tanto dos 60 minutos como do diário, bem próximas ali, dizendo que, porra, realmente virou comprador, virou para um inverno aí forte do mini índice e tá tudo bem, a gente vai tentar fazer esse movimento. Qual o outro ponto que eu não tinha comentado, mas depois eu comento ali nos ticks, né? Ele tinha um movimento medido para ser realizado ontem, que ele não conseguiu fazer. Ele fez um pullback muito maior, mas fez um avanço próximo da busca da liquidez bem rápido. Então, esse movimento medido mudou de lugar e foi mais para cima. Então, essa linhazinha do movimento medido aqui, ó, ali, ó, ela subiu, ela estava mais baixa, ela estava abaixo desse fundo aqui, ó. Então, estava muito agradável. Mas nessa regiãozinha aqui, ó, estava muito bom. Só que agora ele subiu. Então, assim, se ele fizer o movimento medido, cara, ele não vai perder o fundo, ele está muito mais agradável para fazer esse movimento medido do que buscar efetivamente a liquidez, mas a gente sabe que tem pontos de liquidez. Onde, Ney? Bom, a gente tem pontos de liquidez, isso eu aprendi com o Storm, né? Essa região aqui, ó, um candle maior que destoa dos outros. Nessa região aqui, então ele pode buscar essas zonas de liquidez para depois capotar de novo. Então, não imaginem que ele está vendedor, que ele vai seguir vendedor e que tu vai conseguir vender um fundo e ele vai continuar capotando. Não, não. Não caiam nessa arapuca aí. Isso é uma cilada, Bino. Busquem regiões de liquidez. Busquem candles maiores. Isso aqui são regiões de liquidez. Aqui foi região de liquidez. Aqui é região de liquidez. Busquem por esses candles. É ali que o mercado, que o market maker vai buscar liquidez para fazer um movimento direcional. Vai fazer hoje? Cara, não tem muito volume financeiro. Não sei se ele vai fazer, né? Mas ele não fez nada hoje. Então é bem provável que ele tente fazer alguma coisa. Cara, eu vou te dizer que eu vou até tirar essa média daqui, viu? Não tem interesse dessa média, não. Deixa ela aí. Média de 200 cruzou ontem, não. Cruzou no dia 9, aí ela cruzou a média de 21 com a de 200, dizendo que estamos efetivamente num inverno. Sim. Dá uma olhada no diário, onde é que ele está nessas regiões. Ó. Todo aquele movimento que ele fez de alta, ó, olha só que interessante. Todo aquele movimento que ele fez de alta, ele foi para baixo e está numa região importante. Não seria legal dele perder. Por quê? Porque tem regiões de extrema liquidez aqui. Onde é que tem outra? É por aqui, ó, que também tem. Ó. Não seria legal ele perder essas zonas aí, mas ele está perdendo e está vindo numa invernada monstro. Ruim. Então aqui, diário, 60 minutos, ou sei lá, quer usar outro tempo, bota 120 minutos. Observa 120 minutos, vê como é que tá. Busca por essas regiões, busca por zonas de liquidez, tá vendo? Olha aqui uma zona de liquidez linda aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
zona de liquidez, ó, não foi lá, ele vai voltar, ele vai lá. Tem um gap aberto, inclusive, ali, ó, que eu não marquei. Tem que marcar aquele gap ali. Tá vendo? Ali tem uma zona de liquidez, ó, outra zona de liquidez, mas aqui ele buscou, né? Então a gente tem que desconsiderar, mas essa aqui ele não buscou. E tem um gap aberto. Vou até marcar já esse gap, que eu acho que é interessante marcar ele. Deixa eu ver se tem. Esse aqui. Esse gap foi de ontem, não foi? Foi de ontem. Vou marcar esse gap aqui que eu acho interessante. Só não sei que candle foi esse aqui. Foi negativo, foi positivo. Por que ele não abre aqui o candle aqui para mostrar o tamanho dele? Caçamba. Tudo bem. Vamos só marcar esse gap aqui que eu acho importante, cara. Esse gap aqui é muito importante. Eu acho que esse candle aqui é de compra. Vou deixar aqui. Então, ó, tem um gapzão aberto lá em cima, lá, ó. Vou passar para 60 minutos que eu acho que eu vou enxergar. Boa. Vendedor, o malereto. Beleza. Então tá certo. Onde a gente botou? Tá certo. Certinho. Um pouquinho mais para baixo. Vai ficar certinho. Então, assim, ó, várias regiões de gap lá para cima, né? Que ele pode buscar facilmente, mas ele não completou o movimento medido. Dias tortos, né? Tá vendo aqui? Desde o dia. Vários dias tortos, né? Desde quando eu comecei a notar aqui movimentos em que ele não estava querendo respeitar mais nada. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ele está gerando uma liquidez para fazer um grande movimento, pode ter certeza. Para cima, para baixo, nunca saberemos. Vamos saber depois que acontecer. A gente vai ter que estudar para ver quais seriam as regiões boas para a gente tentar operar ele. Então, 60 minutos de direção de mercado, primária, né? Diário, direção de mercado. Tem uma confluência? Tem, cara, tá vendedor. Infelizmente. Ó, sujou aqui, rapaz. Infelizmente tá vendedor e acontece, é o que é. Você não pode fugir disso. E aí vamos para os estudos lá, Cachau? Para a gente seguir essa nossa análise aqui do range, de como ele está se movimentando, tá vendo? O que ele andou para cima desse pêndulo aqui, ele está tentando ir para baixo. E o movimento medido onde está? Ali. Vamos mostrar, vamos ir para 25 mil ticks. Para a gente dar uma olhada aqui nesse movimento que eu estava mapeando. Ó. Então, ele fez esse grande movimento ontem, que infelizmente eu não fiz uma operação como eu queria. E aí eu tinha aplicado aqui o movimento medido. Então ele tinha ido mais ou menos aqui assim, ó. Hoje ele abre num gap de alta, vai muito mais alto. E aí, meu amigo, esse movimento sobe e vem para cá. Por que movimento medido? Porque é o sentido de mercado, sentido primário. Qual a diferença entre movimento medido e duas pernas de pullback? Duas pernas de pullback é um movimento contrário ao sentido primário e geralmente a segunda perna desse pullback ela anda 120, 140% proporcional à primeira. Movimento medido não. O movimento medido é sentido primário de mercado de 60 minutos do diário e o movimento medido é na tampa, é 100%, às vezes até um pouquinho menos, 95%. Então, tudo que a gente tem que fazer... Dá-lhe, Jorge Luiz. Cara, sabe que eu não... Ô, Jorge, eu não observo o ajuste, sabia? O ajuste já me atrapalhou muito, eu tirei ele fora. Tudo que eu uso aqui, cara, é o mínimo possível. Média de 21 exponencial, ela muda de cor, ela tem uma confluência entre a média de 21, a média de 9 e a média de 200 exponencial, as três exponenciais, e a VWAP, cara. Eu faço isso, cara. Eu não faço nada mais do que isso, cara. Porque muita coisa me atrapalha, entendeu? Então eu procuro deixar poucas coisas. O que eu faço? Eu observo nos 60 minutos a mudança da característica do preço, que é o choque, e a quebra de estrutura. E eu marco nas minhas entradas em ticks. Então pode ver que aqui, ó, deixa eu tirar o livro visual para mostrar para você aqui, ó. Olha que legal. Observo.
quebra da estrutura, se ele romper isso aqui, ele vai quebrar a estrutura. Ele mudou a característica do preço, dizendo que efetivamente ele gostaria de ser comprador nessa altura. E se ele violinar todo mundo, ele vai quebrar essa estrutura aqui embaixo. E aí ele mudou a característica do preço, que ele já faz, ele faz isso várias vezes. Muda a característica do preço, diz que é comprador, vem comigo que nós somos compradores, vende e perde aquele fundo prévio lá de baixo, né? Ele faz isso muito. Por que eu acho que isso não vai acontecer hoje? Porque o suco de mini índice, vamos aqui para o suco de mini índice. O suco de mini índice, primeiro, que ele tá torto, né? O suco de mini índice aqui tá torto, ó. Ele indica uma certa compra, só que os juros futuros estão quase com 2% negativo, Jorge. Então, assim, eu não acredito que ele poderia ser um vendedor assíduo hoje, apesar do sentido primário de 60 minutos e do diário ser venda. Só que a gente procura o sentido e busca entradas nos ticks. Pode ver que nesse movimento que ele fez aqui, ó, hoje, por exemplo, e eu fico mapeando aqui as entradas, ó. Por exemplo, ontem eu também mapeei as minhas entradas, ó. Eu sei onde eu abri a operação, onde estava o meu stop, onde estava o meu take com o trailing. O que é o trailing que eu faço aqui? Quando ele atinge o take da volatilidade, é break-even. Quando ele atinge o dobro da volatilidade mínima, é trailing. Cada candle que fizer isso, eu vou empurrando aqui até ele ser fechado. Então, seria fechado aqui. Entendeu? Então, a gente busca em ticks esses movimentos rápidos, esses movimentos explosivos que a gente fica exposto pouco. Por exemplo, hoje eu fiquei 4 minutos exposto aqui. Eu consegui pegar esse movimentinho aqui com o take da volatilidade, entendeu? Mas eu não acredito que ele seja vendedor hoje. Eu não gosto de colocar o ajuste, cara. O ajuste, ele me dá um viés que não é o que eu espero, entendeu? O que eu busco? Por exemplo, além das entradas nos ticks, eu busco um movimento direcional com afastamento da média. Aconteceu isso aqui hoje? Não. Então eu não tenho um movimento medido aqui ou duas pernas de pullback. Esse aqui foi o melhor movimento que ele fez. E não afastou muito a média. Então, se ele para de fazer aqui esse pullback e ataca o topo, eu poderia apostar nas duas pernas de pullback para ele tentar um rompimento de topo, para ele chegar próximo dessa zona de liquidez aqui, onde o mercado pode buscar até o final do dia, só que ele não tem volume financeiro, cara. Isso aqui são os trades realizados, 25 mil trades realizados. Nota que não tem volume financeiro nessa história. Isso aqui tem que fechar a cada 10 segundos, 15 segundos. Se esses candles fecharem a cada 10, 15 segundos, temos volume financeiro. Esse é um passo importante para a gente poder fazer uma entrada segura. Nesse caso aqui, ó, esse bloquinho que eu fiz aqui dessa entrada aqui, tinha volume financeiro. Por quê? Porque era a abertura do mercado. E aí ele acelerou para o lado que eu queria. O que eu fiz? Eu esperei os ataques, né? Então, assim que ele quebrou essa estrutura nesse ponto aqui, eu observei a mudança da característica do preço aqui. Ele foi muito mais alto. Ele quebrou a estrutura efetivamente aqui. E eu tomei a minha posição aqui. Meu stop aqui embaixo, a minha entrada aqui e o meu take lá. Entrei com a mão cheia, sem medo, sentido contrário. Ele fez um movimento direcional, porque tinha volume financeiro para isso. Mas olha as sombras inferiores e superiores. Nota que o mercado foi de arrasto. Quando ele atingiu o meu take da volatilidade, eu fechei todos os contratos lá em cima. Eu botei no topo de lá. Eu não pensei duas vezes. Eu até empurrei mais, ó. Pode ver que eu empurrei um pouquinho mais, ó. Eu botei no topo, empurrei um pouquinho mais enquanto o mercado tentava empurrar esse ponto para chegar na zona de liquidez e no rompimento desse topo. Ele não fez, ele me fechou. E nota que se eu não tivesse feito isso, ele teria voltado em mim e teria me estopado. Tá vendo? Então, é jogo rápido. Passou, entrei, ninguém me viu, saí, ninguém me viu. Usa da volatilidade a teu favor. Se não tiver volatilidade, não opera. A violinada é gratuita nesse cara, principalmente mini índice. E é isso. Vamos dar uma olhada no dólar para ver o que ele está fazendo? Vamos lá primeiro nos 60 minutos para a gente ver o dólar, né? Dá uma olhada no dólar. Bom, primeiro vamos ver onde é que a XP está no dólar, né? Onde ela dá? A XP está vendida no dólar em 5,179. Okay. Vendida em 5,179. Vamos ver onde é que está a XP aqui.
Cara, eu não sei se ela tá mal vendida não, cara. Pro dia eu acho que ela não tá mal vendida não. Ela tá bem vendida. Ela não nos gera liquidez. Tinha esse gap aqui para ser fechado, né? Esse gap aí do dia 9 de maio, se eu não me engano. Tem vários gaps para cima aqui, ó. Olha lá, vários gaps. Esse aqui é do dia 7 de abril. 7 de abril. Um gap aberto há muito tempo que ele está tentando buscar. Nota aqui, ó, que no dólar ele escapou daquele canal de baixa, né? De 2025, ó, de novo, né? Ele já tinha feito isso outras vezes, né? Ele tentou fazer aqui, não deu muito certo. Ele tentou aqui um ataque monstruoso, não deu certo. Tentou aqui. Então, a probabilidade dele fazer um novo ataque aqui e capotar fortemente para retestar o fundo e talvez perder esse fundo aqui é enorme. O dólar está para baixo, e pesado para baixo. Então, sim, eu sei que a média de 200 aqui dos 60 minutos virou. Se a gente olhar o diário, ela ainda está longe, cara. Está muito longe, tem gaps para serem fechados. Pode ser que ele buscando esse fechamento desse gap aqui um pouquinho mais alto, ele perde os calção aqui. Mas eu acredito que aqui, olhando onde a XP tá, ó, vou botar aqui a XP, cara, a XP tá bem vendida nessa região aqui, por exemplo, dos 60 minutos. Bem vendida no dólar. Bem vendida. Vários gaps para cima. Ele pode buscar ainda um ataque, mas ela tá bem vendida aqui, cara. Bem vendida. Isso aqui é o diário, né? Aqui é os 60 minutos. Aí o que a gente vai observar? As quebras de estrutura, né? Quebrou a estrutura nesse ponto aqui, mudou a característica aqui e acabou de quebrar a estrutura nesse ponto aqui. Então agora a gente vai o quê? Atualizar os pontos e regiões onde tem a mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador de novo e onde ele pode quebrar a estrutura para seguir o sentido da venda, né? Vamos fazer isso aqui, vamos ajustar ele a hora. Se eu botar em Noob Purista aqui, eu vou conseguir fazer isso. Ó, quebrou a estrutura nessa região aqui. Perfeito. Onde é que está o último pivô validado desse ponto aqui? O último pivô validado, agora ele mudou a característica do preço e virou vendedor. O último pivô validado está lá em cima. Esse cara aqui a gente muda de lugar e passa para cá, para ele dar prosseguimento a essa venda. A gente muda de compra para venda. Quebrou essa estrutura, XP está bem na zona da quebra dessa estrutura. A mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador e não vendedor agora está aqui. E a gente ajusta nos 60 minutos esse movimento. Isso aqui não me interessa mais. Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Onde é que está o último pivô validado desse cara aqui? Aqui em cima. Onde é que ele vai quebrar a estrutura para dar prosseguimento a essa venda? Aqui embaixo. A gente está vendendo fundo. Entendeu? E a XP está aparentemente bem vendido. Bem vendido. Então, sentido primário aqui, que eu estou enxergando, ele está indeciso porque ele é comprador nos 60 minutos, é comprador, acredito que nos 120 minutos, e é comprador nos 240. É. Ó, 240 ele já está querendo virar a mão, ó. Hã? 240 ele está querendo virar a mão. Então, eu apostaria na venda, viu? E não na compra. Mas aí está muito baixo para ser vendedor. Ele já quebrou aquela estrutura aqui nessa regiãozinha aqui. E aí, se quiser entrar, cara, tu vai ter que esperar um pullback bem definido, de preferência próximo da VWAP, para depois vender. Vamos para os... Vou botar 5.000 ticks. Pra gente ver esse mercado mais espremidinho. Dá uma olhada nele aí. Vamos agora ajustar aqui, ó. Quebra da estrutura. A outra quebra da estrutura, onde que estava? Ali, tá marcado certinho. A mudança da característica do preço está lá em cima. Então, notem que para ele passar a ser comprador de novo, nos 60 minutos, ele vai ter que mudar a característica do preço. Qual é o padrão que ele tem que fazer? Ele tem que mudar a cara... Por exemplo, ele vem caindo, né? Perde um fundo. Perde ele de novo. Mais um pouquinho. Aqui é a mudança da característica do preço. Ele tem que vir aqui, fazer um pullback, e aí sim desenrolar. E aqui ele quebra a estrutura para dar prosseguimento ao movimento.
É a mesma coisa, exatamente o que a gente está fazendo aqui nos 60 minutos. Ele precisa mudar a característica do preço para depois virar para compra. Entendeu? Tá vendo a distância que ele tá para ser um comprador? O que ele fez nos últimos movimentos dele do dia de ontem, por exemplo, aqui, para a gente analisar esse ponto aqui. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. E onde é que está o último pivô validado? Aqui. O que ele faz fechando o mercado? Muda a característica do preço e diz que se ele romper aqui, ele é um comprador assíduo. O que ele faz quando ele abre o mercado? Ele violina e quebra a estrutura. Quem dormiu comprado no dólar, tomou na cabeça. Se fudeu. Entendeu? Pagou um monte de taxa ali para ficar posicionado e achou que era comprador porque ele vem fazendo movimentos de compra e ele vendeu e violinou todo mundo. Isso aqui são conceitos, cara, que valem muito a pena estudar, saca? Muito a pena estudar. Esses tipos de conceitos aqui, cara, são conceitos antigos. Isso aqui, várias coisas eu aprendi com o Stormer, cara, com o Joseph James, com o Rodrigo Garretti. Eu pego o melhor desses caras aqui e vou adaptando o meu setup conforme esses caras vão me ensinando. Isso aqui nada mais é do que pivôs falsos e verdadeiros e quebra de estruturas, entendeu? Então aqui o que ele fez? Violinou e quebrou essa estrutura. Aonde era a quebra da estrutura para ele dar prosseguimento ao movimento, passa a ser choque, a mudança da característica do preço. Ele vai lá para cima. O que ele faz na sequência? Quebra a estrutura. Onde é que está o último pivô validado que sai daqui agora? Não é mais aqui, agora é aqui, ó. Stops longos, muito perigoso de operar o dólar. Já faz muito tempo que eu não opero o dólar, porque o dólar está muito maquiavélico, muito maldoso. E ele bate forte. O que ele faz na sequência, depois que ele abre o mercado e faz esse movimento de queda? Ele segue quebrando a estrutura. O validado estaria aqui, né? Aqui ele passa para cá. Opa, daqui ele passa para cá. Daqui ele passa para onde? Onde é que está a última quebra de estrutura aqui? Quebrou aqui. Aqui é o último pivô validado. Então, para ele passar a ser comprador dentro desse movimento dos ticks, que não é direção, e sim padrões que se repetem o tempo inteiro, para esse cara fazer esse tipo de movimento, ele vai ter que romper aquele topo criado ali e vai testar a VWAP, fazer um pullback e aí sim atacar na compra. Aí tu pode atacar a quebra da estrutura. A gente nunca vai entrar na mudança da característica do preço. Por quê? Porque pode ser uma violinada. Isso aqui foi uma violinada. Mudou a característica do preço, uma galera dormiu comprado. Não, isso aqui vai virar agora para o alto e vai a 5,50. Não. Qual seria o ponto certo para a gente colocar? Entrada aqui, ó. Só vou comprar aqui. Aí esse cara abre e quebra essa estrutura nessa região aqui, ó. Para baixo. E não vai para cima. Acabou. Eu tiro a minha ordem de lá e caio fora desse mercado. E aí eu passo a observar pela venda. Porque a gente tem que tirar a gente faz os estudos, eu faço várias projeções para os próximos dias, eu tento evitar as bolas curvas do próximo dia. Se ele faz um movimento que eu projetei, que eu estudei, eu não vou pensar duas vezes e vou fazer. Se ele faz o contrário do que eu estava vendo ali, e mesmo assim eu projetei, não tem problema. Eu vou virar a minha mão, eu vou virar a minha mente, a minha cabeça e vou atacar no lado contrário. Por quê? Porque não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. O mercado não te deve nada. Várias pessoas falam sobre isso. Stormer fala sobre isso o tempo inteiro. O mercado não te deve nada. Absolutamente nada. Não é sobre estar certo. Vira a mão muito rápido. Beleza, não estava olhando para o lado certo, eu vou observar para o outro lado. Eu projetei isso que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. Onde é que está o meu preço nesse gráfico? Está numa região boa? Como é que está a XP nesse gráfico? Ela está boa, ela está vendida e mal vendida, ou ela está vendida e bem vendida? Ela está comprada e mal comprada ou bem comprada? Né? Isso são pontos de confluência. Como é que está o suco de mini índice? Está indicando que tem uma confluência? Como é que estão os juros futuros? Para que lado que ele está? Está muito poderoso? A gente tem que ter confluências. Não é sobre estar certo. Aí tu vai colocar a tua ordem ali, tu vai colocar o teu take, vai olhar o true range ali dos 12 minutos que eu uso. Né? Eu sigo essa minha regra da constituição de trading. Tu vai colocar os teus alvos ali, vai
vai colocar os teus alvos, vai colocar teu stop e vai deixar esse mercado andar. E aí, o que tu pode observar nesses pontos? Bom, tu pode observar, por exemplo, eu quero entrar nesse ponto aqui, né? Esse cara aqui rompe esse topo, faz um pullback e dá-lhe uma pedrada para cima. Beleza, eu entrei aqui. Onde é que estaria um stop curto de alguém que entrou nessa região aqui? Obviamente que o stop curto estaria aqui, né? O teu stop vai estar o stop da volatilidade, ele vai estar muito mais baixo, ele vai estar por aqui, ele vai estar por aqui, ele vai estar muito mais lá embaixo. E o teu take vai estar muito mais alto, né? O que tu pode observar nesses movimentos? O que a gente tem que observar nesses movimentos? Vou para cá. Deixa eu deletar só aquele ali. Esse aqui, tá? E a gente pode observar os movimentos. Bom, se ele mudou a característica do preço aqui, e disse que era comprador e quebrou a estrutura aqui, onde é que está o último pivô validado desse movimento de alta? Aqui. Confere? Beleza. O teu stop está lá embaixo. Só que tu não vê esse mercado se desenvolvendo. Por quê? Tu está contra o sentido primário dele. Ele pega e faz isso aqui, tenta mais um ataque, não consegue, vai lá embaixo, muda a característica do preço e passa a ser vendedor. É um ponto para você sair? Não. Várias vezes o preço vai buscar a tua entrada. Esse mercado vai buscar a tua entrada. Seguros calção. Se ele fizer um recuo e capotar, aqui é o ponto para tu fechar. Aqui enxergou o movimento totalmente ao contrário. Não é sobre estar certo. Ele não fez o padrão que tu estava buscando. Tu fecha ali a tua operação para não correr mais risco, porque o sentido primário é da venda. Tu estava tentando um ataque que não deu certo, ele mudou a característica do preço e ele quebrou a estrutura aqui. A probabilidade desse cara te violinar e vir aqui embaixo te dar um loss brutal num stop gigantesco da volatilidade é enorme. Fecha a tua operação ali. Se quiser virar a mão e tiver volume financeiro, ali é o ponto para tu virar. Capite? Agora, ele não faz nada disso. Ele só vem violinar. Seguros calção. Espera a quebra da estrutura. Daí ele não faz a quebra da estrutura. Ele vem reto e rompe o topo. Bingo! Você pegou o movimento correto e você soube esperar. Muita gente que colocou o stop curto foi estopado. Tomou loss e viu o mercado seguir para a direção que ele estava estudando. Entendeu? Por isso que eu uso a volatilidade. Mas eu não vou tomar um stop da volatilidade o tempo inteiro. Se ele faz aquilo ali que eu tinha desenhado de ir para baixo e quebrou a estrutura, no momento em que ele quebra a estrutura, eu fecho minha operação. E se tiver volume financeiro, eu viro minha mão, porque eu sei que ele vai retestar aquele fundo. Ele vai buscar essas regiões aqui para estopar e pegar a liquidez da galera. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Curte a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Atualmente eu faço só lives, porque ninguém deu bola, porque eu apresentava para as projeções e blá blá blá. Então eu deixei de lado essas coisas aí. Eu faço só live para dar um dropzinho da manhã e mostrar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. E é isso. Eu tenho um jabazinho aqui do canal, aqui, ó. Esses são os setups que eu uso de Joseph James, Crown Reversal, Pullback, Força, Bull e Bear Trap. E eu tenho ali uma playlist que mostra ali basicamente ali como eu faço as operações, por que eu opero em ticks. E se quiser saber mais, vai me seguindo aí, faz as perguntas no chat, deixa uma mensagem aí que eu tento responder. É muito importante a constituição de trading, aquela lá é a minha constituição de trading, tá vendo? Eu gosto dela, gosto bastante dela. Valeu? Eu volto, caso ele faça alguma coisa, se ele não fizer nada, não tem por que abrir live, né? Se fizer alguma coisa e a gente conseguir mapear ele, aí eu abro a live. Valeu? Obrigado. Até a próxima. Nos vemos outro dia.